que para países africanos um aumento de um kwanza no preço do combustível tende a elevar o preço dos produtos alimentares em torno de 80% a 100%. Ao passo que a Universidade Agostinho Neto diz que quando se aumenta o preço do combustível, os transportes aumentam entre 25% a 35%, exatamente. Então, sempre que ocorre um aumento ao preço dos combustíveis, temos três principais canais pelos quais estes preços vão se refletir na atividade econômica. O primeiro é por meio do aumento dos preços dos serviços de transportes. O segundo canal é o canal referente ao serviço de energia, porque ainda temos muita gente que usa o combustível para produzir energia, porque o setor elétrico público ainda não atingiu todas as partes exatamente do país. E o terceiro canal é então por meio do setor agrícola. A agricultura usa muito também o combustível devido à questão da irrigação agrária, e o aumento do combustível também afeta então o preço alimentar. Então são estes três canais que cientificamente estão comprovados que no caso de Angola tem influenciado o passado o preço dos combustíveis para o preço dos alimentos e outros bens. Muito obrigado, Dr. Alexandre, por esta nota introdutória. Dr. Jardel, o gasóleo é considerado o combustível da economia real, move o campo, move as fábricas e também move os caminhões. Com a subida recente, que setores produtivos estão a ser mais afetados e que consequências podemos esperar nos próximos meses em termos de produção nacional e de preço no mercado? Bem, desculpa. O petróleo é produzido aqui em Angola, mas em contrapartida os seus derivados são importados. E o gasóleo é o combustível refinado que é mais utilizado nas indústrias. E isso pesa no consumidor final, que somos nós, as famílias que se beneficiam de alguns produtos que para chegar até nós precisa de ser transformado. As grandes indústrias utilizam nas suas maquinarias, no transporte e até os mercados o combustível que é o gasóleo. Apesar dessa pequena subida, que em termos percentuais está em 5% sobre os 20 kwanzas, isso vai se repercutir na nossa vida cotidiana. Suponhamos aqui um agricultor que produz o tomate, ele precisa deste combustível para irrigar a sua plantação e vai utilizar este combustível, que é o gasóleo. Para esse produto sair do campo até os mercados, é necessário que haja transporte. E sabemos nós que os caminhões transportadores, na sua maioria, funcionam por meio do gasóleo. Então, no percurso até chegar ao consumidor final, os custos são imputados e, por consequência, as famílias é que ficam afetadas. E quando olhamos também no setor dos transportes, em termos estatísticos, maior parte dos táxis candongueiros são movidos também a gasóleo. E os taxistas também sentiram esse peso. Por quê? Porque se eles antes gastavam supostamente 20 milhões em abastecimento mensal, esse número tende a subir por conta desse pequeno incremento. Então, uma vez que também não foi divulgado ainda pela Associação dos Taxistas que o preço do táxi há de subir já neste momento, mas os taxistas irão sentir esta pressão e penso eu que ao longo do tempo haverá necessidade de ajustar bem este preço, porque eles vão sentir essa pressão. Porque esta redução gradual dos subsídios de combustível ainda não foi concluída. Esta é uma medida que está em processo e temos de estar preparados porque dentro em breve poderá acontecer novamente uma pequena subida. Dr. Jardel, portanto, a meta é chegar até quanto mais ou menos? A taxa final, portanto, é um processo. Haverão outros momentos, portanto, outros elementos adicionais. Portanto, a meta é chegar até quanto? Não consigo dar um valor exato, mas o objetivo da implementação desta medida é de ajustar o preço para que chegue aproximadamente ao preço real. Se estivermos aqui a fazer uma estimativa, tendo em conta todos os encargos que são suportados no processo de importação dos combustíveis,
poderíamos dizer que o preço real está aproximado entre os 0,80 a $1 por litro importado. E este custo é subvencionado porque sabemos que o consumidor não paga este valor no momento da compra do combustível. Parte deste valor é suportado pelo governo, que subvenciona este valor que é o excedente. Muito bem. Jael de Freitas, a sua nota introdutória em relação ao tema. O angolano comum compreende o que está por detrás desta subida ou a medida foi mal comunicada? O lema do partido que forma governo, o MPLA, para esse quinquênio é trabalhar mais e comunicar melhor, salvo erro, alguma coisa parecida a isto. Mas no quesito comunicação, o MPLA tem falhado muito. Porque essa questão da subida dos preços dos combustíveis há muito que tem sido especulada e faz parte praticamente do cotidiano do cidadão. Quase todos os dias fala-se que vai subir. Agora, subiu o gasóleo, a conversa seguinte é a gasolina vai subir para 600. Quer dizer, as pessoas não sei de onde tiram essa informação, mas especula-se muito porque o executivo comunica mal. Diamantino, Angola é um dos maiores produtores de petróleo no mundo, segundo de África. Houve momentos em que já fomos o primeiro em África, quando a Nigéria esteve em situações de conflitos e as zonas de exploração estavam em conflito. Nós já passamos para o principal produtor. Eu estou a trazer essa informação a princípio por quê? Porque o mundo tem regras, é verdade, mas a especificidade de cada país vai criando exceções. Nós não podemos olhar para as regras do mundo e torná-las regras locais. Nós precisamos ajustar as regras globais às realidades locais para que se encontre um certo equilíbrio. O problema maior aqui parte quando você não é autônomo. Esse aqui é o grande problema da Angola. E eu hoje vou falar mesmo como cidadão comum. Você colocou a expressão cidadão comum ao me introduzir. Vou falar mesmo como cidadão comum, como aquele que sente diretamente o impacto. Por quê? Porque eu preciso pôr comida na mesa para os meus filhos, preciso pôr isso. Eu sou daqueles cidadãos que precisa alimentar uma família. Sou um cidadão produtor que preciso de gasóleo para motobomba, para irrigação. Sou um cidadão que tem uma carrinha movida a gasóleo, que preciso do gasóleo para o transporte dos meus produtos. Então, sou um cidadão que sente na pele todos os efeitos e sou um cidadão que muitas vezes se desloca de uma localidade a outra através dos transportes públicos, que são movidos a gasóleo também, das redes do AmboExpress, Macon, Real Express, seja qual for. Então, eu sou um cidadão comum porque encaixo-me em todos os setores que vão ser afetados por isso. E eu sei que esses 5% da subida do gasóleo vão ser, até, segundo os dados do Banco Mundial, por exemplo, podem alterar até 100% do produto final. Até 100%. Mas engana-se, eu vi um economista, tão amador que é, a dizer que a subida de 5% no gasóleo vai levar também com que os produtos sejam inflacionados na ordem de 5%. Não tem razão nenhuma. Não é verdade. Se você sobe 5% no gasóleo, a cadeia de produção até a mesa do cidadão toda é afetada. Afeta na irrigação, afeta na energia, afeta no escoamento, afeta na zungueira que vai ao mercado buscar, afeta no transportador primário, afeta no transportador secundário, afeta no armazenamento, afeta naquele que tem a lojinha onde vai pôr o produto final, porque afeta tudo e no final de contas o preço é tão inflacionado que pode chegar até 100%, nos casos mais assustadores. Pode ser na ordem dos 20, 30, 50, mas pode chegar até 100%, numa subida de 5%. Mas volta ao que eu estava a dizer. Quando tu não és autônomo, você não pensa pela tua própria cabeça. Porque nós todos, eu não sou economista, talvez o único no painel, mas nós todos estamos conscientes de que a subvenção de combustíveis não é benéfico para a gestão orçamental, para a gestão do Estado. Não é salutar. E aliás, já tivemos pior. Já subvencionávamos na ordem de tantos milhões de dólares que sufocava o próprio Estado. E todos nós estamos convencidos de que mais cedo ou mais tarde isso tem que acabar. Isso é ponto assente, não há dúvida. Agora, os caminhos para se acabar com isso, o tempo, o caminho,
A forma, os métodos, não pode ser uma coisa que te é imposta por alguém que não conhece a tua realidade interna. Você tem que ter autonomia para analisar o teu cenário e tomar as tuas decisões em função da tua realidade interna. Vou só dar um exemplo muito simples. O gasóleo já estava mais caro do que a gasolina. 400 kwanzas, a gasolina 300 kwanzas. Assim mesmo em questões lógicas. Não era mais lógico subir a gasolina, pelo menos para equiparar ao gasóleo? É o lógico. Só que isso não depende da vontade lógica de quem governa, depende da imposição dos credores internacionais. E eles vão tocar aí onde dá a melhor resposta naquilo que são os seus interesses econômicos. E o gasóleo dá melhor resposta para os seus interesses econômicos, obviamente querem ver as suas dívidas pagas. Por isso é que tocaram onde já estava grave. Jet traders. E só para terminar, e onde afeta diretamente, onde afeta mais o cidadão. Mas vejamos, se o governo tivesse juízo, digo sempre isso, se tivesse juízo, com todas essas pancadas que nós estamos a apanhar agora, não é isso de agora que me preocupa. É que com todas essas pancadas que nós estamos a apanhar agora, ainda continuamos a nos endividar tanto, numa garantia de que continuaremos a apanhar pancadas até lá para frente, não sei até quando. Isso é que me assusta. Se já nos endividamos no passado, agora estamos a pagar a pesada fatura desse endividamento excessivo, por que continuamos a nos endividar no presente para hipotecar o futuro das nossas gerações, dos nossos filhos? Isso é que eu não consigo entender. Uma outra questão, Joel, o governo defende que recursos poupados com a eliminação dos subsídios serão redirecionados para programas sociais. Na prática, este mecanismo está a funcionar, os mais vulneráveis estão de facto a sentir, portanto, ou a ser protegidos, portanto, olhando para esta medida que o Estado defende, é mesmo para eliminar. O principal programa social que um governo pode executar é colocar comida na mesa do cidadão. Esse aqui é o principal pilar de um programa social. A habitação vem depois da alimentação. Transporte, tudo vem depois da alimentação. Primeira necessidade do homem é comer. Se você está a aplicar uma medida que encarece a comida no prato do cidadão, qual é mais o projeto social ou a vertente social que você vai redirecionar esses fundos para aliviar a vida do cidadão? Não faz sentido algum. A principal medida do cidadão é comer. A principal necessidade do cidadão é a alimentação. Depois vem a habitação. Você está a encarecer a comida e dizer que vais reverter em projetos sociais, nem tem lógica essa expressão. O que o governo devia fazer, e aliás, é o que você me perguntou no princípio, o nosso problema é mesmo esse erro de comunicação. Se é trabalhar mais e comunicar melhor a que se predispuseram, já estão a trabalhar mal e continuam a comunicar de forma pior, porque o cidadão tem que saber por que o preço do gasóleo tem que subir, primeiro. E se formos fazer uma consulta pública agora, assim, no cidadão comum, como você nos tratou, e eu me encaixei, vamos perguntar ao cidadão comum por que o preço do gasóleo subiu. O cidadão não sabe. Não tem a mínima noção. E quando você não tem a mínima noção do porquê, todas as respostas servem. E o nosso governo, infelizmente, permite que o cidadão invente qualquer resposta que quiser, mas vejamos aqui, e eu entendo também, que o que se poupa com o corte das subvenções numa fase primária é para a satisfação dos nossos credores internacionais. Nada tem a ver com a satisfação interna. Numa fase secundária, sim, aqueles recursos que se poupam e aqui à porta das eleições levanta mais outra especulação, provavelmente aqueles recursos que se vão poupar com o pagamento da dívida externa, tendo esse conforto da subida dos 5% no gasóleo, obviamente que, como pelo governo que nós conhecemos, vai se reverter em projetos, não vou dizer sociais, vou dizer mais políticos, tendo em conta o que se espera das eleições. E o mais recente é o anúncio do Jovem Mais, que entra agora em vigor com cerca de 250 milhões de dólares para 500 mil jovens. São só programas eleitorais. Vai se importar com o pacato cidadão. Muito obrigado, Jair de Freitas. Saúdo cordialmente o Dr. Júlio Belundo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sanguef. Bom dia aos meus filhos do painel. Primeiro, nos curvar para a devida penitência o nosso ouvinte.
Como sabe, nós às quintas-feiras temos que vir de Benguela para aqui, mas temos que estar aqui para compromisso como este. Esperamos que aceitem, mas a que servir. Do resto, vale a pena estar. Obrigado mais uma vez, doutor, da escassez do combustível, portanto, e o seu impacto na vida do cidadão é o tema que está, portanto, à mesa. Para a sua análise em relação ao tema e olhando para a recente subida do gasóleo. Que fez isto? E fez-lo como? Fez-lo para que constasse nos então 15 países que formavam a União, combater a pobreza com passo a eliminar a fome. Isso é que aumentar e incentivar, primeiro, e aumentar a produção interna dos países membros. Isto criava uma espécie de cofinanciamento, onde os países com algum poderio na altura puderam sucedaniamente passar os recursos numa dimensão de autofinanciamento, aquilo que chamávamos nós Sul-Sul, lá foi Norte-Norte, para que pudesse cada um ter um mínimo de estabilidade para uma demografia que, de fato, na Europa foi sempre estagnada e agora vai diminuindo. E nós é o contrário. A nossa demografia vai crescendo desproporcionalmente aos crescimentos dos produtos internos brutos dos países, que em África ainda é o principal indicador, tanto das economias. E isto cria, de facto, grandes esforços e que, quando a produção interna não é capaz de sustentar o nível demográfico, a solução imediata é o endividamento. E o endividamento tem graus e tem regras possíveis, como sendo, nunca devia ser, não deve ser, portanto, acima de 40% do produto interno bruto do país. Quando em Angola, estamos a falar agora de 70,3% do produto interno bruto, ou seja, só 29,7% que dá disponibilidade. Então, isso é um sufoco grande. Por quê? Porque vai pôr em risco o investimento privado, seguramente. Doutor Chimbilundo, o cidadão comum foi devidamente preparado para absorver este choque? Isto tem que responder categoricamente que não, mas ali o pecado, tecnicamente aqui falar, repito, viemos ao debate na nossa qualidade de membros de uma corporação profissional, os economistas, e tem entre nós o GV como comentador. Não, eu quero ser mesmo cidadão comum hoje. Vim como porta-voz mesmo do cidadão comum hoje. Então é isto. E então temos essa liberdade. Vi que são muitos técnicos já no painel. Temos essa liberdade. É verdade, o doutor Júlio tem um minuto e está a partilhar com o cidadão comum. Eu já li aqui as regras e achei sufocante, mas vou falar depois disso. Mas muito bem. Protestar. Pois. Então, quero dizer aqui, Sangueve, diga-se em bom rigor, qualquer detentor de cargo público ou político é servidor do povo e executor da vontade expressa do povo. Então, há uma possibilidade que o povo tem, e aí é um direito até constitucional, direito à informação, atenção, tocaste numa coisa importante, é um direito que decorre da nossa Constituição, e esta informação deve estar sempre preparada, repito, por peritos que têm o lado, digamos, mais didático, e que isso depois deve remeter, portanto, à praticidade do assunto, para que decorra de algum alerta, passo o termo aqui. Bem, não foi o caso, até nós, digamos, que fazemos esta análise, também cruzamos com a informação como cruzamos e batemos sobre ela e ela conosco ao encostar a nossa humilde viatura para que, de fato, tivesse de se alimentar e, entanto, o seu alimento é gasóleo. E vimos-nos obrigados a responder, digamos, à medida com essa retirada. Sangueve, rapidamente. O que é internacionalmente fixado, mas Angola não é parte da OPEP, atenção, há 3 anos, e Angola não tem obrigações nisso, mas comumente falando, respeitando as convenções, embora, Angola não, saindo da OPEP, tem essa liberdade. O gasóleo está a custar hoje, esta manhã, nos países não produtores, mas com consumo
tanto de gasóleo elevado a 89,7, perdão, é isso mesmo, 0,89 dólares, ou seja, a 89,7 cêntimos do dólar. E é este o intervalo quando a gasolina deve estar aí no seu limite de $1. Sim. Se isso é verdade, então a Angola tem muito ainda por se retirar da subvenção. Aqui vem outro problema de tal câmbio que também para nós é Óbvio. a desvalorização do quase em relação ao E dólar. é isso que vou ligar Porque aqui. senão não seria tanto. A stabilidade cambial, de fato, leva-nos a esta Doutor Júlio, esgotou mesmo o seu tempo, É doutor. só a terminar, senão fica o misto. 5 segundos, doutor. Tá bom, então 15 exatamente. segundos, Sangueva. Que é para dar o tempo igual. Exatamente. Em tempo igual, e temos que respeitar isso. Veja, portanto, afinal, ainda o nosso Estado tem muito por se retirar da subvenção. Agora, só não é muito claro quando se dizia que esta retirada da subvenção vai financiar, portanto, a admissão social. Bem, isto é preciso ter previsibilidade. Portanto, no plano de desenvolvimento do país, e não vai se encontrar de fato, e também ter, tanto na adequação orçamental, já que é o produto de base, a principal commodity, o mais vendável, com restrição para outro lado da economia, mas o mais sustentável para a nossa economia, portanto não tem essa previsibilidade, mas está lá. Quer dizer, se o dólar hoje está a 1091, tanto kwanzas em Angola, e o gasóleo está a 420 a nível oficial, há um hiato, Estamos à metade do preço. há um hiato diferencial de que ainda não chegamos no 50% do câmbio. Muito obrigado, Agora, a doutor. questão Obrigado é a política. mesmo. Tá bom, então vamos respeitar, Sangueiro. Muito bem, obrigado. Suspende o juízo para, se mais houver, voltar a analisar. Muito obrigado, doutor, pela aceitação. Portanto, doutor Alexandre, a subida do combustível não é um caso ou um fenômeno isolado. Portanto, ela desencadeia uma reação em cadeia, tanto na economia. Portanto, os economistas até designaram, portanto, chamam o fenômeno o efeito de transmissão da inflação. A nossa pergunta é, o mecanismo aplicado, portanto, os meandros utilizados no Estado, em que percentagem estima que a subida da gasolina e do gasóleo contribuiu para o aumento do custo de vida dos angolanos? Portanto, existe algum nível de preço a partir do qual a economia entra em colapso social? Portanto, foi aqui dito pelos nossos painelistas de que o cidadão não foi preparado, portanto, para este choque e esta realidade, ou a nova realidade que vão vivendo ao longo do tempo. Portanto, para a vossa análise, olhando para estes pormenores. Bem, vou aqui responder a questão usando dois caminhos distintos. Primeiro, uma análise relativa e posteriormente uma análise absoluta. Ao nível relativo, dados do Banco Mundial apontam para o caso da África Subsaariana. O aumento de 1% no preço dos combustíveis refinados aumentam a inflação em 0,3%. No nosso caso em concreto, a gasolina aumentou 5%, ou o gasóleo aumentou 5%. Então é só multiplicar 0,3 por 5 e vamos encontrar então qual é o valor inflacionário esperado, tendo em conta esta medida. Ao nível absoluto, o Jael fez referência a um economista que disse que nem todo o valor, os preços também sobem a 5%. A questão é que esta questão não é absolutista, né? Porque ao nível de Angola, os combustíveis, ao nível dos transportes, eles respondem por cerca de 30% a 35% dos custos globais. Quer isto dizer o quê? Que o incremento de 10 kwanzas no preço do gasóleo leva a um aumento de 3,5 kwanzas no preço total do custo com aquele transporte. Tendo em conta que ocorreu um aumento de 20%, então o aumento que se espera para esse transporte é de 7 kwanzas por cada litro de gasóleo que ele usa. Sim. Ok. Olhando para o segundo elemento, que é o elemento relativo ao setor transformacional, indústria transformadora, o aumento esperado é de 25%. Ou seja, o aumento do gasóleo em 20 kwanzas
poderá levar os preços dos produtos transformados em $5 acima do que já era vendido por cada litro de gasóleo que é usado naquela produção. E no caso dos bens alimentares do setor agrícola, espera-se um aumento de 20%, que no nosso caso em concreto responde por 4 kwanzas por cada litro de combustível usado. Então vamos aqui ter em conta, por exemplo, uma empresa que está a usar 1000 litros de gasóleo. Exatamente, somamos todos estes custos, porque aqui são fases distintas, somamos todos estes e multiplicamos por 1000 e veremos qual é de facto o impacto. Exatamente. Então o estrago ou o gargalo que esta medida traz para a atividade econômica é grande, mas tal como eu dizia, é uma medida necessária para salvaguardar aquilo que são as futuras gerações. Por que eu digo que é necessária? Há pouco tempo, Sangue perguntou ao Dr. Jardel sobre quanto é que se espera que se comercialize o litro de gasóleo e gasolina. Dados da New York Harbor apontam que, ao nível das refinarias situadas nos Estados Unidos e da Ásia, 1 litro de gasolina custa $0,76, que é o equivalente a aproximadamente 760 kwanzas, ao câmbio de 1000 kwanzas, né? Que é este o câmbio psicológico que nós estamos a trabalhar com ele. Já o gasóleo ele é mais caro no mercado internacional. O gasóleo refinado, 1 litro, custa $0,87, quase 870 kwanzas. Este é o preço que se vende lá na fábrica para o revendedor. Quando a empresa que vai comercializar esse combustível refinado, que no caso de Angola, principalmente a Sonangol, a Sonagalp e a Pumangol, elas têm de pagar o frete, que também usa combustível, vão ter de pagar o seguro, tem um trabalho, o serviço de desalfandegamento desse produto, os custos tributários, precisamente. Então, quando se chega até ao consumidor final, o preço real da gasolina estima-se que seja $1,51, que são 1.500 kwanzas, ao passo que para o gasóleo são $1,54, que são 1.540 kwanzas. Fazendo um paralelismo com aquilo que são os preços praticados ao nível dos países irmãos, vamos aqui olhar para Moçambique e para a Zâmbia. Moçambique vende o preço da gasolina a $1,21, ou seja, 1.211 kwanzas. Ao passo que o gasóleo vende a $1,36, que são 1.300 kwanzas. Olhamos para a Zâmbia, nosso vizinho aqui pertinho. A Zâmbia vende a gasolina a um preço de $1, 1.000 kwanzas. Ao passo que o gasóleo a 1,25, que são 1.250 kwanzas. Portanto, olhando para aquilo que é o preço real do produto refinado no mercado internacional, tendo em conta que, tal como fiz referência no princípio, Angola importa 82,7% do consumo interno. Olhando para tudo isto, veremos então que há um grande custo que se suporta ao nível das finanças públicas. Tal como fiz referência no princípio também, esta medida não é isolada, ela é consequência de outras ações que estão a ocorrer. Se olharmos para as contas nacionais, os relatórios referentes ao primeiro trimestre de 2026, apontam que a dívida pública em dezembro de 2025 estava em 63.500 milhões. Em março, a nossa dívida aumentou 7,5 mil bilhões de dólares. Esse é o grande problema. Ou seja, apesar de se estar elaborar um conjunto de medidas visando a sustentabilidade das finanças públicas, as finanças públicas não estão a reagir da forma como se esperava. Lembro-me que no debate que tivemos aqui em novembro, se não estou errado, com o engenheiro Dr. Chimbelindo, a ministra dizia que o objetivo era reduzir a dívida pública. Exatamente. E nós naquela altura observamos que, tendo em conta os dados macroeconômicos nacionais, os indicadores mostravam que era o contrário. E a ministra concretou o seu posicionamento? Não, tá aqui os números. A ministra, na verdade, os dados que foram publicados contradizem o que a ministra disse. Ou seja, a dívida pública está a aumentar. Atualmente estamos em 71,97 mil milhões de dólares. Portanto, isto é as finanças públicas nacionais. Olhando para as reservas líquidas internacionais, que são as quantidades de moedas em divisas que já tem disponível,
De dezembro de 2025 para março de 2026, as reservas internacionais reduziram 500 milhões de dólares. Ou seja, temos aqui dois problemas centrais. Primeiro, o Estado não está conseguindo arrecadar divisas suficiente para continuar a subsidiar esse combustível. E por outra, essa tentativa de subsidiar, mesmo estando com as finanças públicas apertadas, eleva cada vez mais a dívida pública. Qual é a consequência do aumento da dívida pública? Há uma discussão que se tem tido a nível da economia, que é a guerra entre gerações, conflito intergeracional das finanças públicas. Nós, hoje em dia, estamos a consumir o que as nossas crianças vão pagar no futuro. Exatamente. Nós estamos em 2026, mas temos dívida pública a pagar até 2050 já. Ou seja, uma criança que ainda não nasceu, Já tem se nasce próximo ano, quando completar 20... 49 anos de dívida. Sim, quando a ele manter esse estado, porque estamos a piorar. sim. Quando ele completar 18 anos e começar a trabalhar, ele já começa a pagar uma dívida que nós consumimos. Os filhos deles, assim, ficamos num ciclo vicioso. Portanto, é necessário que se faça uma reforma estrutural. E a esta economia chama a atenção que quando se está num problema como o nosso, deve-se se sacrificar a geração presente para garantir que as futuras gerações tenham alguma possibilidade de viver melhor. Né? Então, no nosso caso, o que estamos aqui a ver é que a AGT está cada vez mais agressiva com os empresários, cobrando tributos. Por quê? Porque o Estado não está a conseguir ter dinheiro para custear as suas despesas. E depois, o próprio Estado comunica mal. Né? O Estado, infelizmente, comunica muito mal. O objetivo do governo é que até 2028 se conclua com a retirada total dos subsídios combustíveis. 2028, daqui a pouco. Mas, infelizmente, nós não conhecemos o programa, quais são os times em que essas retiradas vão acontecendo. Isto fere com um dos principais princípios da economia, que é a questão que o Dr. Chico fez referência, a previsibilidade dos custos. Eu, enquanto empresa, tenho de saber, tenho de prever quais são os custos que eu vou suportar para conseguir produzir um bem ou um serviço. Muito obrigado, Dr. Alexandre. Vamos passar aí, vamos dar seguimento aos seus pronunciamentos. Mas antes, caro ouvinte, é o quinto convidado, a partir da hora 9, pode sim ligar para nós através de terminar 9311274. 78. Dr. Jardel, durante a campanha das eleições, nas últimas eleições, portanto, o Presidente da República, João Lourenço, afirmou que o país trabalhou silenciosamente e conseguiu quadruplicar a produção nacional de gasolina, deixando entender que esse aumento poderia contribuir para a redução dos preços e melhorar a vida dos cidadãos. Deixando entender, não. Afirmou categoricamente. Não saem de férias. Muito bem. Doutor Jardel, olhando para, portanto, a realidade que difere do discurso do Presidente da República, existe um desabamento entre o discurso político e a realidade econômica vivida pelas famílias angolanas? Sim, existe sim, porque nós vemos isso hoje, isso pesa no nosso bolso, pesa no nosso prato. As pessoas continuam em situações precárias, porque eu acho que foi mais um discurso político. Nós temos que olhar... Doutor, por favor, do uso do microfone, estamos a ouvi-lo? Sim. Exato. Temos que olhar naquilo que é a informação que é passada e as políticas que são realmente implementadas. Os dados falam por si só. Angola tem um problema estrutural. O problema não é simplesmente no preço, é um problema de dependência excessiva do combustível que é importado. Isso é um problema estrutural que deve ser resolvido. Tem se poupado sim, mas essa poupança tem sido aplicada de forma certa. As políticas que são implementadas beneficiam o setor social, as famílias são beneficiadas. Essa é a grande questão. Então, eu penso que não foi atingida ainda. Temos a esperança, né, que em tempos futuros, com essa redução da subsidiação do combustível, possa beneficiar, porque é muito dinheiro que é gasto. Também
outro problema que nós temos é de informação. Estamos aqui a debater este tema, mas pode ter pessoas em casa que nem sequer percebem o que é subsidiar o combustível. Esse é um problema grande. Subsidiar é como se estivesse a ajudar a pagar parte do custo. É como se um pai dissesse ao filho, a partir de hoje vou baixar o valor da tua mesada. Isso pesa para as pessoas mais vulneráveis, porque se estamos aqui a dizer que o preço estimado em termos de dólar varia entre 1 a 0,80 cêntimos, e equivalendo entre os 700 a 800 kwanzas. Se o angolano paga hoje o gasóleo a 420, quem paga este excedente? É o governo. E quantas pessoas utilizam o combustível? Milhares e milhares de pessoas. Por cada litro de combustível comprado pelo cidadão, o Estado suporta este valor excedente, multiplicando pelo número de pessoas que utilizam. É um valor grande, de 1.000 milhões de kwanzas que estamos a falar, e que no ano passado a ministra das Finanças previa que se poupasse em 2026 perto de 2,6 mil milhões de kwanzas. Mas o problema não está só em dizer dados. Eu acho que o problema maior está na implementação da política pública que beneficia realmente o cidadão. Porque se essa política não for bem aplicada, nós vamos sentir no nosso bolso. E coloca-se este problema que estávamos aqui a dizer. Será que não era melhor esta mudança ser feita no preço da gasolina ao invés do combustível? Porque se o nosso maior problema é a produção, isso vai se refletir para nós. Se o produtor tiver maior custo, ele vai imputar esse custo no produto. O transportador vai gastar mais gasolina, vai imputar este custo. Em custos de armazenamento vai se imputar. E quem paga isso tudo? É o cidadão. Então, nós ainda não estamos a sentir. Espera-se que em tempos futuros, se melhorar-se esse problema estrutural que tem a ver com a produção interna, porque não basta produzir petróleo, temos que transformar também localmente. E Angola não tem capacidade suficiente para atender a demanda de combustível e depende muito do exterior. E os preços no exterior variam todos os dias, tem a questão cambial. E por cada dólar gasto para importar o combustível do exterior, é divisa a sair do nosso país para o exterior. Doutor Jardel, uma questão muito interessante. Por que as medidas são tomadas somente, portanto, o período noturno? Exatamente, porque o cidadão também precisa saber por que a subida acontece sempre no período noturno. Então, uma curiosidade. Eu penso que isso tem mais que ver com preferências, porque não é o que se verifica em outras realidades. Acho que é uma estratégia utilizada. No período noturno, muita gente não presta atenção em fatores como estes. Então, eu acho que é mais uma estratégia utilizada, porque geralmente essas informações são mais disponibilizadas neste horário. Muito bem, obrigado, doutor. Vamos dar seguimento daqui a mais alguns minutos. Geraldo de Freitas, estamos na rota final da primeira parte do nosso debate. Coloco-lhe a mesma questão, portanto, apelidamos-lo de porta-voz do povo. Se a produção nacional foi efetivamente quadruplicada, tal como disse o presidente, de João Lourenço, quais são os fatores que impedem que essa vantagem se traduza numa redução do preço final pago pelos consumidores? Portanto, reagia quando dos meus procedimentos em relação ao discurso do Presidente da República, pode também já clarificar em relação ao discurso do chefe do Estado angolano. Sim, eu reagi porque o jornalista tentou ser tênue nas suas palavras ao dizer que entendemos. Não, nós não entendemos. Ele disse categoricamente. Não foi uma percepção nossa, foi o discurso eleitoralista do presidente João Lourenço cá no Ambo, no espaço adjacente ao aeroporto Urbano Machado, onde disse que quadriplicaram a produção, trabalhar em silêncio, o que já é preocupante. Um governo não pode trabalhar em silêncio, não pode trabalhar no secretismo. As ações de governação devem ser públicas e conhecidas por todos.
Quando começou, é o que eu costumo dizer, quando a premissa é errada, a conclusão também tende mesmo a ser errada. Trabalharam em silêncio e quadriplicaram a produção. O que, nas palavras do presidente João Lourenço, levaria à redução dos preços. O presidente, naquele momento, tinha plena consciência de que não estava a mentir. Aquilo era só um discurso eleitoralista. Porque não precisa ser economista para saber que o preço da gasolina e do gasóleo não vai baixar. Isso qualquer pessoa sabe, é o que nós estamos a falar sempre. Se se vai retirar a subvenção, o preço não vai baixar. E ele sabe, enquanto Presidente da República, ao dizer que vai baixar os preços, estava a nos mentir categoricamente. Isso não se faz. Não se faz isso com o povo. Você não pode mentir o teu povo categoricamente, de forma dolosa, intencional. Se tivéssemos aqui um jurista, diria quantos agravantes teve aqui nessa afirmação do Presidente da República. Mas veja, Sangueve, para lá de subir os preços, há um outro fenômeno com o qual nós temos debatido há tempos. Eu dessa vez tive que comprar o gasóleo. Como se diz, na Candonga. Eu vinha de Benguela, Dr. Chimbilundo. Vinha de Benguela. Entre Cubal, Ganda. Os dois postos que eu encontrei com gasóleo, aquilo não dá para abastecer. As motos pareciam um enxame. Você nem tem onde colocar a viatura. Então não abasteci no primeiro, fiz uma contenção de queria abastecer no segundo. Cheguei no segundo, não tinha. Quando cheguei ao Lepe, eu subir aí para o Lepe, quase ia acender-me a reserva e os carros a gasóleo não se põem o combustível até o fim. Eu tive que parar, pagar uma moto, 5.000 kwanzas, para ir até a Kaala, com 20 litros, comprar o bidão de 20 litros, trazer e eu meter no depósito. Agora, no domingo de manhã. Então, para lá de estar caro, ainda está escasso. Vejam o fenômeno nos postos de abastecimento. Não há disponibilidade do produto. Então, aquilo que o presidente disse aqui, ele devia vir publicamente pedir desculpas. Porque governar, Sangueve, estamos a correr com o tempo, governar é satisfazer as pessoas. O fim último da governação é satisfazer as pessoas. E se as tuas medidas governativas em nada satisfazem, você está a falhar na governação. É certo que há momentos em que se faz alguns apertos, não é? Há alguns apertos para satisfazer a posterior, e aqui me refiro, por exemplo, ao Reino Unido, depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela geração tomou uma decisão corajosa, que é, vamos sacrificar a geração atual para beneficiar as gerações futuras. E houve um aperto fiscal muito grande, acho que 90%, chegaram até a taxar 90% do rendimento daqueles cidadãos, para construírem o Reino Unido que nós queremos visitar hoje. Agora, o presidente disse-nos no princípio que apertem um cinto, estamos em turbulência e não se incomoda o piloto quando se está em turbulência. O nosso problema não são as medidas apertadas que nos estão a colocar agora, porque nós não somos tão leigos quanto isso. A gente analisa os números. Se as medidas que nos estão a aplicar agora, que são mesmo apertadas, é verdade, e algumas até absurdas, como essa dos extratos bancários que querem ter acesso agora, completamente absurdo. Mas se nós víssemos que essas medidas estão a proporcionar um futuro melhor, daqui a algum tempo nós vamos sentir alívio por conta dessas medidas que estão a ser aplicadas agora, nós estaríamos descansados. O problema é que as pessoas técnicas que temos aqui no painel apresentam recorrentemente os dados de que estamos apertados agora, mas estaremos mais apertados ainda depois, porque as medidas que eles estão a implementar para a governação não são viáveis. As zonas de produção, fala sempre, há muita produção de eletricidade no país. Realmente Angola produz muita eletricidade, mas a distribuição é péssima. Vou lhe dar um exemplo muito simples, Diamantino. Aqui na Calima, nós temos uma grande produtora de ovos, a Agripina, conhecida por todos nós. A Agripina eu já lhe vi em 2 encontros a pedir que estendam a eletricidade até ao aviário dela, que lhe vai diminuir o custo de produção e, consequentemente, vai diminuir o custo de venda dos seus produtos. Na Calima, uma grande produtora de ovos não tem luz da rede. Tem que estar a comprar gasóleo, não sei quantos litros ao dia, para manter o aviário a funcionar. Porque o aviário não pode ficar um minuto sequer sem luz. E agora com essa subida dos 5%, imagina como é que está a produção da nossa empresária. Esse aqui é a Angola real. Não é esses números que a ministra tem apresentado. Então, nós estamos sentados sobre inúmeros recursos,
sentados nas riquezas, mas continuamos miseráveis. Imaginemos que, se durante esses 50 anos de existência do país, que festejamos com pompas e circunstâncias no ano passado, olhássemos com algum juízo para aquela que é a nossa principal commodity, e eu tenho dito sempre, não há mal nenhum ter o petróleo como principal commodity. Isso não é problema. Há muitos países que desenvolveram-se só tendo petróleo. O problema é a gestão que se faz disso. Se durante esses 50 anos nós tivéssemos pelo menos 50% dos combustíveis consumidos internamente transformados a nível local, já seria um alívio grande na nossa economia. Nós estamos, 50 anos depois, nós estamos em cerca de 17%. Só 17%. Num país com todas as condições e mais alguma, assim mesmo, para uma refinaria em Angola, se nós quiséssemos fazer, não sei se haveria um recurso sequer, um elemento para a refinaria que nós não podíamos produzir a nível local. Desde a pedra, o ferro, tudo que a gente precisa para pôr uma refinaria a funcionar, nós temos cá. Só o know-how talvez é que teríamos que importar. Mas 50 anos depois nós estamos a produzir 17% dos nossos combustíveis. E esses 17%, essa refinaria de Luanda, que faz salvo erro 15%, está focada para quê? Para aquela questão do palácio presidencial, dos edifícios estratégicos do governo da que não pode mesmo faltar. Nós, os comuns, estamos, salvo erro, salvaguardados com 5 a 10% da produção local. 5%. O resto tudo dependemos de fora. É por isso que quando lá fora falha de alguma maneira, a escassez é sentida por nós. Então, no final de contas, o preço do combustível hoje, agora estamos a falar do gasóleo, tem dois fatores, entre vários fatores, há dois fatores fundamentais que nós não podemos nos esquecer. Primeiro, a nossa falha na governação em explorar, transformar e disponibilizar para nós mesmos. Isso aqui podemos discutir até amanhã. Em 50 anos nós não exploramos, transformamos e disponibilizamos para nós, estamos dependentes do preço lá fora. E essa dependência do preço lá fora nos traz o segundo pilar, que é a desvalorização do Kwanza em relação ao próprio dólar. Porque nós aqui, quando falamos, não, na Zâmbia vendem, no Congo vendem, no não sei o que vendem, o preço, por exemplo, do gasóleo a $1 o litro. Muito bem, gente. Sim, toma-me a terminar. Houve até uma discussão que alguém falou, não, há países em que a gasolina é $2 o litro. Tá bem, mas o que é $2 para aquele cidadão em relação à sua moeda local? Estás a perceber? Uma pessoa que ganha $40 por hora ou $80 por hora, por exemplo, a $2 o litro não é pesado. Nós ganhamos, o nosso salário mínimo são $100. Estás a perceber? Se são $100, durante 30 dias te pagam $100, você não pode pagar $1 por litro, porque se você gastar 10 litros de gasolina por dia, você vai gastar $10 por dia. Em 10 dias o teu salário acaba. Muito então obrigado, o nosso Kwanza mesmo. está muito desvalorizado em relação ao dólar. Por isso é que trazer esse paralelismo do preço da gasolina no mercado internacional por dólar, temos sempre que anexá-lo à força do nosso Kwanza em relação a esse dólar. E nós, termino mesmo aqui agora, eu já disse, há regras globais sim, mas tem que ter especificidades locais. Essa desvalorização do Kwanza e a nossa quantidade de petróleo bruto que nós temos no país, não podemos nos meter a jeito de países que não são produtores, aplicar linearmente as mesmas regras, aplicar os mesmos preços. Aquilo não nos pode servir de exemplo, porque nós temos especificidades próprias e o nosso governo, infelizmente, é só eleitoralista. Enquanto as políticas resultarem em voto para ganhar eleições, a satisfação do povo, que é o fim último da governação, vai sempre ser colocado em segundo plano. Muito obrigado, Jair de Freitas. Vamos agora interagir com o exterior através do terminal 931-127478. Vamos começar no segundo bloco com o Dr. de Júlio Chimbilundo. 931-127478. Está-se a linha aberta. Caro ouvinte, estão criadas as nossas condições. Pode-se ligar para nós e deixar o seu contributo. Está em debate, portanto, o tema a escassez do combustível, o impacto na vida para cada cidadão. Bom dia. Quem fala é a partir de onde? Sim, alô, bom dia, Diamantino Sangueve. Estamos a ouvi-lo, companheiro. O seu nome e falamos a partir de onde? Nathaniel Henrique, a partir do Caulô. Senhor Nathaniel, o seu contributo? Esta subida do preço do gasóleo, eu só vejo as especificidades nós como... Por quê? Tudo termina no pacato cidadão. Eu não sei se os nossos governantes conhecem Angola. Duvido muito se conhecem Angola ou conhecem o povo que eles governam. Eu gostaria de perguntar ao Jair de Freitas, por favor,
Será que conhece o povo angolano que eles governam? Conhece mesmo aqueles pacatos cidadãos, nós que vivemos nessa sala? Conhece mesmo o nosso problema, como vivemos, como nos alimentamos? Será que conhece? Por favor, preciso da resposta. Obrigado. Nós agradecemos pela participação, caro ouvinte, está assim a linha aberta, 931127478, edição referente ao dia 18 do mês de junho, ano é 2026. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Diamantino Sangueve, e bom dia a todos os ouvintes da 97.5, Rádio Colega no Amor. Agradecemos. Quem fala e a partir de onde? Celestino Chimuco, a partir do município de Cunha, de concreto, no setor do Quito. Seu contributo, companheiro. Sim, digo que os nossos governantes não pensam no povo. Quer dizer, podem subir os preços de maneira que quiser. Quer dizer, dormiu, acordou, o preço já é X. Eles não pensam no pacato cidadão, nas condições financeiras e econômicas que os cidadãos angolanos estão a levar. Praticamente nós somos muito pobres. Agora, aumentar assim, cada vez mais os preços, não importa ser de gasóleo, gasolina e tudo mais, não é muito bom. Então, sugeria que ali o grande cota Geo de Freitas, só temos grandes pontos. Era tudo quanto tinha. Um trabalho. Nós agradecemos pela sua participação, caro ouvinte. Está assim a linha aberta. 93112, temos sim, ouvinte. Bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Mano Diamantino. Bem-vindo, companheiro. Quem fala é a partir de onde? Hilário Sassoma, a partir do caminhão da está em linha, mano. Senhor Hilário, diga-nos o seu ponto de vista em relação ao tema. Mano, a subida de gasóleo, isso é para o sofrimento para nós como população, porque suponhamos, não podemos comparar com outros países, porque os outros países já são desenvolvidos. Eu não posso fazer a comparação da casa do Mano Diamantino e a minha casa, porque cada qual tem as suas condições. Lá tem razão, porque as suas condições, conforme o povo vive, o valor da moeda dela é outra coisa. E trazer aqui em Angola, que todo momento o povo está a sofrer, isso para mim, estão a pregar, estão a nos pôr na cruz, estão a nos pregar na cruz agora já mesmo, e não temos saída, é mesmo sofrimento para o povo. Então, nós queremos pedir para que vejam nessa situação, porque o povo está a sofrer, e fazer subir mais o gasóleo, mano, não sei onde vamos parar. Então, queremos pedir para os nossos analistas que estão ali, vejam nessa situação. Não compare com os outros países lá desenvolvidos. Nós aqui não somos desenvolvidos. Bom trabalho, Mano Diamantino. Nós agradecemos, companheiro, pela a sua participação. Está assim a linha aberta. 931127478. Bom dia. Quem fala é a partir de onde? Alô, tá sim, bom dia. Bem-vindo, companheiro. Seu nome e diga-nos onde é que se encontra. O Inácio Africano, a partir do Sassonde. Eu estou a acompanhar o debate, que é muito, mas muito importante. Mas há uma coisa que tem que se tocar ao fundo. Já se falou muito sobre isso, sobre a economia de Angola, produção, não produção de petróleo. Está-se a comparar com países. A Zâmbia não produz. E a economia da Zâmbia não se compara com a de Angola, mesmo a Namíbia. Então não temos como dizer que não, se na Zâmbia o litro é $1, automaticamente aqui em Angola tem que ser $1. Não. E com o agravante, somos um país produtor. 2, fala-se da refinaria do Lubito. Onde é que foi os milhões e milhões de dólares que se gastou na refinaria do Lubito? Tem que se tocar nesse assunto. Porque se Angola tivesse a refinar o produto internamente, nós não teríamos essas situações. A culpa não pode morrer solteira. Alguém tem que assumir isso. Agora, não é o pacato cidadão, que já está miserável, vai pior ainda. Complicado. Nós agradecemos, muito obrigado pela sua participação. Está assim a linha aberta, caro ouvinte, ligue para nós, 931127478. Está assim a linha aberta. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Bom dia, Diamantino Sangueve, amigo do bem, amigo da paz
e a voz da salvação por parte daqueles que nos governam. E bom dia caloroso aos nossos painelistas. Oliveira Jatulimba, porteiro da Munda, seja bem-vindo, companheiro. Muito obrigado, Diamantino, é um prazer. Seu contributo, companheiro. Olha, falando do tema em debate, é pertinente, porque olhando naquilo que a gente vive no nosso país, é lamentável. É pena que os nossos governantes dizem que tudo está bem. Há um adagio popular que já é comum para muitos. Imitar não é mau, mas você tem que saber naquilo que você vai imitar. Nossos governantes imitam coisas de lá fora, sobretudo daqueles países que já vivem melhor em relação ao nosso. Então, eles não comparam o nível de vida que aquele povo leva e o nível do povo que os angolanos levam. É algo que deviam pensar. Porque essas situações que a gente viveu, ainda digo que vive e viverá, não é bom. Está tudo bem. Afinal, os nossos estudantes que estão a fazer essa formação estão a ser valorizados ou como? Então, olha, é pena. Tem tanta coisa a dizer, mas eu só tenho coisa a dizer, Diamantino. Nunca deve alguém moralmente. Deve financeiramente, porque vocês conversaram. Eu ando cansado quando alguns painelistas vêm ali a nos falarem mal, que nós somos, acho, da oposição. Ou então tudo que a gente fala é absurdo. E é uma falta de respeito. Então é bom que cada um que vem ali fazer o programa, então que faça o que lhe convier. Então, porque nós não ofendemos ninguém, simplesmente exclamamos aquilo que nós vivemos aqui no nosso país. Nós estamos a lutar por este país. Porque imagina que se um dia a gente vier melhor, eu acredito que o Diamantino, assim como nós ouvintes, seremos bem falados. Embora que para alguns somos mal falados. Eu não faço parte de nenhum partido, pelo contrário, faço parte da sociedade civil, por isso que eu gosto tanto do trabalho que o Gê de Freitas faz, assim como o Diamantino Sangueira faz. Eu tenho dito. Muito obrigado, nós agradecemos, companheiro, pela sua participação. Está assim a linha aberta. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Aqui fala o Abreu Braz. Muito bem, senhor padre, bem-vindo. Muito obrigado, eu estou a vos acompanhar. Uma saudação, antes de tudo, a todos vós aí, de modo especial, ao Dr. Tibilundo, ao GE, e ao Dr. Alexandre, e ao outro nome, me passa o nome. Muito bem, Dr. Jardel. Sim. Muito bem, muito bem, senhor padre, nós hoje trazemos à mesa tanto o tema, a escassez dos combustíveis e o seu impacto. Portanto, senhor padre, a sua análise em relação ao tema e a realidade que o povo angolano, portanto, os cidadãos vivem. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que parece que aqui em Angola muitos economistas são cristãos. Depois essa questão da subida dos combustíveis é um problema econômico. Eu penso assim, temos tantos doutores em economia e temos tantos economistas no próprio ministério. O que estão a fazer para não assegurar a questão da economia? Porque a subida de preço é um crime até, porque transtorna a vida de milhares de cidadãos. Só mesmo os povos que estão no poder, que têm tudo de graça, a saúde, o estudo, bolsa de estudo dos filhos, o próprio gasóleo não pagam, inclusive tem reserva para si. É que não sentem, mas crucificam o povo. Porque eu digo assim, em 2011 até 2013, o litro do gasóleo estava 40 kwanza. E ainda era mais barato do que agora. Aliás, estava mais caro do que agora, porque o $1 estava no valor de 100 kwanzas. Agora, mesmo aos 400, já é muito mais barato, porque o dólar está a quase mais de 1.000. Mas todo esse transtorno é por causa da economia que vai muito mal. Agora eu pergunto aí, meus doutores economistas, que também são cristãos, o que é que estão a fazer? Por que pactuam mesmo com um sistema assim que cria tantos transtornos na vida econômica das pessoas? Porque a economia é a vida das pessoas.
Será que tem mesmo caridade? São mesmo cristãos? É uma pergunta que eu deixo ao Dr. Timbilundo, ao Dr. Alexandre, ao Dr. Jardel. É uma pergunta que eu deixo. Será que tem mesmo caridade? Por que não tentam mesmo então, chamar os bois pelos nomes ao governo, dizer assim, porque os preços não podem se mexer. Por exemplo, os Estados Unidos podem pagar, porque eu poupo o dinheiro dele. Não há inflação, não há equiparação com o dólar. Porque o dólar só funciona nos países onde os economistas são responsáveis. De maneira que os preços têm que ser sempre estáveis, não podem subir. Porque naquela altura, 50 mil kwanzas era equivalente a 500 mil dólares. Era equivalente a 500 dólares. Hoje é 50 mil kwanzas. Não é nada. Então, e eles querem subir os preços. Isso é estrangular, é crucificar o povo. E eu não sei, eu digo assim, será que tem mesmo pena do povo? E qual é, afinal, os estudos que fazem em termos de economia, afinal? Temos mesmo doutores em economia, temos doutores em finanças, em gestão em finanças. O que fazem? É uma pergunta que eu deixo. Não sei como é que eles estudam isso, né? Muito obrigado, Sr. Padre. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Nós agradecemos pela participação e desejamos boa pastoral. Obrigado. Padre Covingua, continua a nossa interação com o exterior, de 931127478. Vamos atender o penúltimo ouvinte para passarmos a palavra aos nossos convidados. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Sim, bom dia, fala o senhor Felipe Sicato a partir do Benfica Baixa. Companheiro, baixe o volume do seu receptor, por favor. Sim, já. Está melhor? Está melhor, sim. Muito obrigado. Olha, Felipe Sicato a partir do Benfica Baixa, dizia eu, quando a questão é tão pertinente, eu mesmo sou um exemplo da subida de combustível. Quando o presidente dizia diversificar a economia, eu entendia, a partir de agora tenho que abrir uma fazenda para ver se que minimizo os custos. Olha, antes dos preços do gasóleo subirem, eu vendia um pepino 25 kwanza. Mas depois do gasóleo subir, eu tinha que vender um pepino 75 kwanza. E quando eu vendia 25 kwanza um pepino, as senhoras na praça vendiam um pepino 50. Agora, quando o combustível sobe, eu tinha, porque eu pagava um trator por 14 mil kwanza por hora. Agora eu pago 22 mil kwanzas por hora o trator. Imagina lavrar 4 hectares ou 5 hectares por 1 hora 22 mil kwanzas. Vamos parar aonde? Tinha que subir automaticamente. Um pepino que vendia 25 kwanza, tinha que vender 75 mil kwanza, a 75 kwanza, para que as senhoras vendam a 200 ou 150 kwanza. Vejamos onde estamos a parar. Depois, o nosso governo é daquele que ele faz as coisas erradas, depois cria a lei para se proteger, porque é lei de fake news. Já imaginou? É tipo uma cobra, entra num buraco, quando você tentar pegar, afinal a cabeça já está para te picar. Então, por isso que eu tenho dito, doutores analfabetos lá no topo, com todo o respeito, são doutores analfabetos lá no topo. Se eu que não estudei nada, já sei que mexendo nesta economia, mexendo no gasóleo e gasolina, vai perigar a vida de muitos angolanos. Eu que não estudei nada sei disso. Mas quando é que os doutores econômicos lá no topo não sabem disso? Isso é uma política de escamotear o angolano, porque essa crise que nós estamos a passar em Angola não é uma crise econômica, essa aqui é uma crise política. Porque o dinheiro nós temos, só estão a implementar mal o nosso dinheiro, criando lei de fake news. Imagina, hoje em dia, eu desafio alguém aí para meter o presidente João Manuel Gonçalves preso. Por quê? Se assim fosse, só mesmo quando o presidente dizia, olha, a partir de agora trabalhamos silenciosamente e vamos baixar o preço de combustível. Depois de 2, 3 meses, o combustível subiu. Isso é fake news. Vamos baixar a cesta básica. Depois de 2, 3 meses, a cesta básica subiu. Isto aqui é crime. Será que eles depois dizem, contra milhões ninguém combate? Será que esses milhões não podem combater o presidente? Muito obrigado, Felipe Sicato, a partir do Benfica Baixa, tenho dito.
Nós agradecemos pela sua participação e queremos pedir aos nossos queridos ouvintes para moderarem um pouquinho mais a linguagem. Não estamos a reprimir, que sintam-se à vontade, mas termos que avaliar portanto, a posição e os assuntos a abordar. Vamos então atender o último para encerrar. Estão-se bom dia, quem fala é a partir de onde? Muito bom dia, mano. Diamantino Sangueve. Quem está ao telefone, eu Afelino Onceligo, a partir da Chupipa, bairro, mano, não me encontro. Companheiro, bom dia, a partir das pipas, seu contributo. Mano, caso o meu comentário, olha, sinceramente, é lamentação daquelas nossas irmãs que os seus benefícios vêm pelos seus negócios. Olha, cá na Chupipa, muitas senhoras que têm vendido gasóleo, mas neste caso, muitas notificações que elas estão a se queixar. Então, gostaríamos que o nosso governo tem que revelar essa situação. Não é só ele que é rico do mundo, mas sim, existe também rico, mais rico. Então gostaríamos que, conforme que ele tem mandado o país, tem que baixar só seus preços, porque nós, sendo cidadãos angolanos, estamos a beneficiar com aqueles nossos negócios de quem é Angola. Então, se é um jovem ter um emprego assim mínimo, seja mais normalidade, porque se um dia eu, sendo Avelino, fui roubar em Mamadu, quem vai ser prejudicado sou eu e a minha família, mas sendo governante é uma coisa muito crítico, porque neste caso cada um tem os seus bens em Angola e eles só estão aí a beneficiar aqueles seus produtos do país. Uma coisa muito lamentável. E para mim é tudo quanto falo a partir das pepas. Nós agradecemos, companheiro, termina assim a interação posterior e agradecemos a cada um que fez parte e aos que tentaram, infelizmente não conseguiram. Vamos então abrir esta segunda parte. Dr. Júlio Milão de Paiva. O que é da parte verdadeiro não é rigorosamente do todo, mas o que for do todo verdadeiro é da parte rigorosamente. Sangueiro, aqui é importante usarmos o método abstração-generalização. Vamos para o todo, porque só assim vale Angola e Angola vale pelos angolanos. Não há satisfação nenhuma e ninguém há de defender isso, quando a vida do angolano deprecia-se também por aplicabilidade das políticas que cada um de nós é livre de avaliar e ter, entanto, conclusões a cada um, para cada um e cada um de nós. Repare, os ouvintes trouxeram aqui situações de praticidade que não podem ser ignoradas a nenhum momento. E lembrar aqui que já dissemos no princípio, penso que o padre tocou que somos cristãos. Em Angola a matriz é cristã, independentemente das igrejas, que o tal amor próximo tem que estar presente no modo de atuação. Afinal de contas, o Avelino também falou de uma coisa que é muito dura. E ele diz mesmo, doutores que não me venham mesmo. Bom, Avelino, mas pronto, cada situação, cada discurso vale o que vale. Mas aqui vou trazer, porque aqui não há impacto, aqui há consequência da retirada da subvenção. O impacto comumente é o que traz alguma positividade. E a consequência, como sabe, é aquilo que decorre até para a dor, né? Até para a dor. Precisamos que a economia funcione. A economia, para funcionar, é preciso que, na linguagem mais terra-terra, a combinação do interesse por via da verdade com a realidade seja para paridade. Ou seja, todos
façam alguma coisa. Estamos a falar terra, porque já percebemos que vamos cair então no estado dos analfabetos, mas vamos falar então terra, para que não inseramos aqui linguagem técnica nem dicionário próprios. Vamos falar aquilo que é a nossa verdade. Então precisamos que o Estado angolano seja chamado à razão por via dos peritos. Eu, quando saudei o meu atual presidente da Ordem dos Economistas, falei-lhe demoradamente nisso. É meu contemporâneo universitário, e eu falei-lhe demoradamente nisso, e lhe trouxe exemplos da nossa dificuldade quando estudávamos. Estou a falar, portanto, lá no limiar da paz de Angola, lá por 2001. Então, para que agora tenha um peso de instar o governo. Doutor Simbilundo, portanto, fala-se muito das refinarias, tanto de Cabinda, de Luanda, do Soio, refinaria do Lubito. Portanto, na realidade, existem mesmo, e se assim, qual é o nível de produção? Pois. Portanto, a média de produção, portanto, para estas refinarias? Por isso estava a instar, antes de responder, a instar o meu presidente da Ordem, que pulsamos nós, enquanto ordem profissional, sobre uma corporação, que pudéssemos colocar iniciativas que respondam a princípios económicos, por via da nossa realidade angolana, sem aquilo aí, porque eu não gosto muito segundo fulano, não, eu já tenho outro nível de tem que ser aquilo que eu faço e demonstro. E possamos trazer isso para a mesa do político, e o político decida em cumprimento desses princípios, reduzidos à verdade angolana. Ele disse que sim. Possamos também nós mostrar caminhos para quem administra e conheça para quem administra. Ele disse que sim. E que possamos também nós trazer uma verdade do leste litoral, norte, sul e centro, para podermos conjugar uma Angola que dê lugar à verdade para os angolanos. Respondendo à minha questão, doutor. Vou para ali. Então, Cabinda, Luanda, Lubito, a refinaria que já tem produção é a de Luanda. Portanto, uma percentagem, Sangueve, que está muito longe de responder o consumo interno instalado. Eu dizia que o nível demográfico angolano saiu de 2014 em 27, 28 milhões para 36,6 milhões de habitantes. Estou a lhe dizer que o nosso produto interno bruto teve depressões, não acompanhou este crescimento por via de argumentos outros, porque não interessa trazer aqui o de cima para essa análise. A de Lubito e a de Cabinda, todos os esforços estão direcionados, não é verdade? E pode ser que a de Cabinda já dá alguns sinais nesse sentido, mas ainda é lá para a gasolina mesmo. E como deve saber, Luanda é uma colonial refinaria que foi modernizada no nosso tempo e deve ter alguma vantagem comparativa com o Lubito e com Cabinda. Mas, aqui mesmo é adversativo, mas é importante admitir que o nosso parque industrial e locomotivo, de facto, precisa muito mais gasóleo, nesse sentido, que há 5 a 10 anos. Então, Sangueve, aqui o que temos que trazer, o terra falando, elas existem. Mas tens conhecimento melhor do que muitos de nós enquanto analistas, e acho que investigas isso. Muito bem. O consumo do combustível, até no primeiro mundo, não tem, ou seja, nunca é bastante. Nunca é bastante. Porque, tendencialmente, a inovação e o crescimento econômico passa pela estabilidade industrial. Porque a indústria tem um caso importante. Agrega valor ao produto primário e lhe dá conservação para período extenso.
É por isso que é muito importante, e quando o país não tem, sei lá, esse centro industrial, o país tem dificuldades. Muito bem. E isto vai sempre vulnerabilizar o consumidor final, porque nunca estará tanto com poder de compra sucedâneo ou a Constantinopla. Vai ter algum e pode variá-lo sempre com tendência negativa por causa desses fenómenos. Muito e outra obrigado. coisa importante, Para terminar, é majoritário. assim, a nova ordem econômica, a NOE, que está a partir de 2028, não é? A nova ordem tem a variação de 10 anos, não é? 18, 28, vamos ter a nova ordem econômica. E esta nova ordem econômica são, de facto, dimensões conjunturais do globo. E Angola é parte. Quer dizer, o nosso contexto angolano, até falava o meu irmão Sonde, muito importante que colocou, mas é fundamental admitir que o grau de endividamento angolano é, de todo, o principal fator que leva às alterações nesses produtos. Atenção! E até hoje, eu vou esperar que agora em outubro o chefe de Estado, quando falar a nação, traga esse pressuposto. E oxalá seja visto como analista para esse discurso. Porque, de facto, nesses 9 anos, nesses 8 anos, 9 já, não 8, né? Não, 9, porque agora, outubro 9. Yeah. Nunca trouxe o grau de endividamento angolano. Cada um pode buscar ter acesso a esses discursos. Nunca trouxe tanto o grau de endividamento angolano para podermos ver que alavancas econômicas pode estar. Veja a pergunta do padre. Mas esses economistas, ficou atento que o padre colocou, Sangueira. Então, permita que eu dê nisso, não responda a tudo, porque está aqui os meus colegas. Exatamente, portanto, olhando mesmo para o nosso tempo, mas portanto, veja, já consumiu perto de 10 minutos. O que os economistas fazem, afinal? Está a perceber? O economista é técnico. E a sua opinião, como esta, é mesmo assessoria. E essa assessoria não estou a dirigi-la para um decisor de facto. Mas a condução do país é mesmo política. Ou seja, os políticos nem sempre são de especialidade. É só ver como quando se nomeia um diretor provincial, um ministro, que o diretor provincial, o ministro, deve ser sempre da especialidade. O governador, o governador municipal, não é necessariamente isto, tendo em conta o aspecto da congregação. Mas quando você vai para de saúde, tem que ser médico ou de ciências de saúde. Está a ver ali. Quando você vai para diretor, portanto, da agricultura, tem que ser agrônomo ou das ciências de paridade. Quando você vai ser portanto, colocado, está a ver aí, quando você vai ser comandante da região, você vai ser militar. E no grau militar mais alto admissível. E com experiência militar e de tropas conceituada. Mas agora, o governador municipal, o governador, não, isso não precisa ter isto. A confiança política e a maneira como combina... Doutor, com todo o respeito, o tempo já está demasiado. Permita-me, acho que para... Exatamente, já não temos... Permita-me, exatamente. Mas é um debate que queremos que não se esgote. Realmente, doutor, mas temos 2 horas apenas de conversa, senhor. E se o doutor consumir 15 minutos, será difícil equacionar para os outros convidados. Perdão mesmo, doutor. Não, tomara que isso não entre nessa medida de papel. Vamos discuti-la também. Muito obrigado. Muito bem, então, doutor Alexandre. Sim, bem, eu vou aqui tomar em atenção algumas questões levantadas, começando pelo Padre Abel, que o Dr. Jamil começou por... Padre Abreu, desculpe, sim. A razão de ser dos economistas, apesar dos problemas econômicos nacionais, e vou relacionar com a afirmação do Cicato, do senhor Cicato, a crise política versus crise econômica. O trabalho do economista, como disse o Timbilindo, é consultoria, é assessoria. O presidente da República não é economista, infelizmente. Infelizmente, porque no momento em que nós estamos, precisamos de um economista dirigir o país. Seguramente. Sim. Então, nós, enquanto economistas, nós atuamos no setor público e setor privado. No setor público, estamos aí para assessorar, enquanto funcionários. No setor privado, estamos a dirigir empresas, estamos a investir. Mas, infelizmente,
as medidas que se sugerem por parte dos economistas nem sempre são de cumprimento obrigatório pelo poder político. Ele tem sempre o direito, no caso de decidir se segue a orientação ou não. E o que estamos vendo aqui em Angola é que durante muito tempo, e atenção que esses problemas que nós estamos vivendo atualmente são consequências das más decisões tomadas no passado. Ok? Decisões que tomaram em 2008, 2010, 2011, 2015, etc. São os que nós estamos aqui a pagar agora. Os erros que estão a ser cometidos agora, vamos pagar daqui a 2, 3, 4 anos. Portanto, o trabalho de economista enquanto técnico temos feito. E na verdade este exercício que estamos aqui a fazer é exatamente um deles. Chamar a atenção, aconselhar. Contudo, o economista também, ele seguia pelos números. Quando eu tomei contato com o tema e me foi convidado para vir cá, eu comentei com um amigo meu, um advogado, e eu disse que infelizmente, nessa medida eu vou te dizer que o governo está certo em relação ao aumento do preço do gasóleo. Por quê? Eu digo infelizmente por quê? Porque nós chegamos a esta situação, porque é o governo que nos trouxe até cá. Porque nós avisamos durante muito tempo que o caminho estava a seguir era perigoso. Agora não há outra saída. Exatamente. E também digo, sim. E também disse infelizmente por quê? Porque eu tenho noção que este aumento do preço do gasóleo poderá impactar negativamente a vida dos nossos concidadãos angolanos. Sei disso. E eu também sou exatamente um dos que vai sentir o peso disto. Mas só que olhando para os dados econômicos, infelizmente, é a medida certa a tomar. Sim. Com o objetivo de quê? De salvaguardar e tentar minimizar os danos sobre o futuro. Então, o trabalho de economista é mesmo este, é aconselhar, é sugerir, temos feito muito bem, mas infelizmente há outros fatores a considerar, temos de olhar para outras gerações, temos de olhar para o poder político, que também tem muita coisa a dizer. Agora, para não me alongar muito, gostaria de tocar em alguns aspectos que foram também levantados ao longo das comunicações com os ouvintes, sobre a questão da comparação com outros países. Não, é que nós estamos aqui a falar que Angola importa 82,7% do seu combustível refinado. Dados da Agência Nacional de Gás apontam que Angola consome o equivalente a 408 mil barris de petróleo dia. O equivalente a isto. O que é que estamos aqui a dizer? É que se nós estamos a comprar combustível no exterior a um preço muito alto, se nós quisermos que o Estado continue a subsidiar, temos de aceitar também que o Parlamento viaje e aumente os impostos. Porque temos aqui o princípio do débito e do crédito. O Estado não pode gastar aquilo que não tem. Quando o Estado gasta o que não tem, a dívida pública aumenta. Mesmo com estas medidas que estão sendo aplicadas a retirar os subsídios dos combustíveis, a dívida pública aumentou 11% em 6 meses. Então a questão é, se não se retirasse, aumentaria em quanto? Mas isso também é outra conversa. Sim, outro problema depois. Sim. Outro problema depois também tem a ver com o quê? Com a nível da qual é a despesa, onde é que estão de fato a alocar esse dinheiro. Por exemplo, há uma questão que o Sanguevo colocou o GL há algum tempo sobre o governo diz que vai cortar o subsídio para aumentar nos despesas sociais. É que se olharmos para hoje, 2025, veremos, para o relatório de execução do hoje, 2025, veremos que não é exatamente isso que aconteceu. É que em 2025 o governo conseguiu poupar 900 mil milhões de dólares com o corte da subvenção à gasolina. Mas aconteceu o quê? O governo previa gastar no setor da saúde, no setor da educação, educação 2,2 mil milhões de dólares. Para isso 2026? Não, para o 25. Ah, o 2025. Sim. Só que o governo gastou apenas 1,3 mil milhões. Quase 50%. Sim. O governo previa gastar com a saúde cerca de 2 mil milhões de dólares. Gastou apenas 1,5 mil milhões. E a pergunta é, onde é que ele colocou esse dinheiro? Os relatórios apontam que o gasto com o órgão de defesa e segurança no hoje estava em 3,1 mil milhões. Mas a execução está em 4,4 mil milhões. Exatamente o somatório do valor que se corta nessa educação. Ou seja, o governo está sim, de fato, politicamente, a medida econômica é certa. Mas só que os nossos governantes, infelizmente, na sua execução pecam. E depois, ao dirigir um país, quando se governa, tem um elemento central que é a confiança que o cidadão tem pelo governo.
Infelizmente, por tanto de incongruências, aquilo que nós em economia chamamos de inconsistência temporal, em que o governo diz uma coisa, depois faz outra coisa, a população para de confiar no governo e, como consequência, as medidas do governo param de ter efeito que se espera. Muito bem, obrigado, doutor Alexandre. Doutor Jardel, depois desta conversa que tivemos com o exterior, Sim. novamente ficaram algumas questões, portanto, levantadas pelos ouvintes e também o padre Covingo. Sim, relativamente a estas questões, acho que já foi esclarecido a maior parte delas, mas é necessário frisar que o economista presta mesmo consultoria, ele tem que analisar como é que as decisões do governo impactam no bolso da população. Esta é a questão principal. E existem economistas sérios? Existem. Mas a questão maior é quem toma a decisão final. Essa é a questão. Existem sim economistas competentes, existem sim economistas que prestam consultoria, que prestam sugestões para a tomada melhor das decisões. E outra questão que foi colocada também era sobre as refinarias, se elas existem, e foi colocada também uma questão sobre qual é a produção atual. Em termos estatísticos, digamos que só a refinaria de Luanda é que está a funcionar em condições. E ela é mais antiga, que tem a capacidade de produzir aproximadamente 65 mil ou 72 mil barris por dia. E a refinaria de Cabinda ainda não está no seu funcionamento pleno. Ela ainda está a caminhar para 50% na sua produção. Mas ela ainda só tem a capacidade de refinar diariamente 30 mil barris. E a questão que fica é, elas conseguem abastecer todo o país? Ainda não. Somando as capacidades atuais das duas refinarias, Angola só consegue refinar diariamente de 95 a 102 mil barris por dia. E agora, a procura. Quanto é que Angola precisa diariamente para consumo? São perto de 175 a 190 mil barris por dia. A produção é mais que o dobro. A produção nacional não consegue atender a esta demanda, razão pela qual o país continua a importar uma parte significativa dos combustíveis consumidos a nível local. E nós, enquanto não concluímos com esse problema estrutural, vamos estar sempre expostos às oscilações nos preços no exterior. Mas a questão primordial não é só no preço. Já viu-se que a tendência é que a medida vai continuar a ser implementada. Aí a questão principal é, enquanto esta medida for implementada, deve ser implementada olhando no setor dos transportes, no setor da agricultura. E estamos a falar sobre um agricultor, por exemplo, como o senhor que disse que produz o pepino. Se o gasóleo sobe, ele que aluga o trator vai ter maior gasto. Isso vai pesar no consumidor final. Se o transporte sobe, e eu que gastava 20 mil kwanzas mensal no transporte, passarei a gastar 30, 35 mil mensal, vai faltar dinheiro para alimentação. Os custos só tendem a subir. Então, eu acho que, primeiro, deve-se focar em quem deve se beneficiar sobre esses subsídios, que são os setores produtivos, porque geralmente são eles que ditam o preço do produto. Todos os custos são imputados e o consumidor é que suporta. Eu acho que a melhor estratégia seria olhar para o setor dos transportes, o setor da produção, o agricultor, o pescador, que gasta gasóleo nas suas embarcações e tudo mais. E enquanto se resolve este problema, deve-se resolver o outro, que são das refinarias que estão em construções a passo de camalhão. Será que estes valores de milhões e milhões de dólares estão a ser investidos nestas refinarias? Porque quanto mais rápido elas forem concluídas, vai diminuir o peso. Vai diminuir o peso e, por consequência disso, futuramente Angola se calhar poderá se tornar também um exportador de derivados de combustíveis. Isso já vai... Sim, vamos arrecadar divisas e vai baixar o peso nos gastos públicos. Porque também não haverá comodismo. A subvenção vai ter que baixar mesmo, porque isso gera um certo comodismo. Quando tu recebes sempre ajuda, você pensa que isso vai durar para sempre. Muito bem, muito obrigado mesmo. José de Freitas. Bem, Diamantino Sangueva, o Presidente da República tem um Conselho Consultivo Econômico.
Tem. E eu nunca lá estive, mas quem esteve e saiu disse em bom tom: saí porque nós lá não estamos a aconselhar o presidente. Nós vamos lá para receber conselhos da parte dele. Ou seja, ele criou um órgão para... Não estão a aconselhar porque Foi Carlos Rosado quem disse depois de sair. E lá tem gente de algum respeito. Para citar Carlos Rosado, por exemplo, Yuri Kishina, um economista que, quando debitava o seu pensamento a nível das televisões, era muito bem cotado. E foi para lá. Aquilo é um órgão, na minha perspectiva, que visa legitimar as ações do presidente. Para parecer que ele ouve conselhos, mas na verdade é para... Eles politicamente já sabe o que vai fazer. Então cria um colégio de economistas para parecer que ouviu os economistas para tomar essa decisão. Infelizmente. E há dentre estes que fazem esse conselho um produtor, que é o Vinevala. Ele sabe como é que isso vai encarecer o custo de produção. Está lá também, para ser ouvido. O Nathaniel perguntou se os governantes nos conhecem mesmo. Esse aqui é o problema. Porque o Presidente da República, na minha perspectiva, ele não ouve. Talvez dos maiores defeitos que tem o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço seja o de não ouvir. E decepcionou-me. Porque quando subiu ao poder em 2017, 2018... teve a iniciativa de convocar várias sensibilidades da sociedade civil. Conversou com muita gente. Ouviu os ativistas, sentou com os ativistas, sentou com economistas, sentou com jornalistas, sentou com a juventude, sentou com muita gente. E eu pensei que estava a ouvir. Mas não. Estava a fingir que se importa, porque no final já sabia o que ia fazer. A responder o Nathaniel... Conhecer, quando diz que os governantes nos conhecem, conhecer é mais do que nos ver. Os governantes nos veem. Mas conhecer é diferente. Até biblicamente tem um sentido mais profundo, porque Gênesis diz que conheceu Adão a sua mulher e gerou um filho. Só para ter ideia da profundidade do conhecer na etimologia da palavra. Quem conhece gera uma transformação, gera um impacto transformativo. Então, conhecer é sentir, é viver. E os nossos governantes, quanto mais alto o escalão na governação, mais distante da sensibilidade do povo, porque não tem o contato direto. E eu estou aqui, desculpa, diante de um ex-administrador, que quando chega na comunidade, é tocado pelo cidadão, é abraçado. As pessoas têm euforia quando vem o Dr. Chimbilundo a chegar no Alto Ama. Até hoje, fora do cargo. Mas vimos o que o presidente fez quando foi a Benguela ver os sinistrados das cheias do Cavaco. Distância de segurança do povo que estava sobre aquele sinistro. Tapete vermelho ao descer, cordão de segurança, o sinistrado lá a 10, 20 metros e o presidente a andar aqui com uma escolta pesada. Quem anda assim não te conhece, porque não sente o que você sente. G. de Freitas quer trazer da de cima, quer dizer, o Dr. Chimbilundo conhecia melhor o povo do Alto Ama em relação ao Presidente da República? Não é por estar aqui, mas quem está perto, quem toca o cidadão, conhece o cidadão. E o doutor Savim me falava muito sobre isso. Eu tenho que ir ver o homem que está na caserna, se comeu, como é que acordou, lhe perguntar como é que está, porque se a mulher dele estiver doente, ele não vai ter produtividade. Se a filha estiver doente, não vai ter produtividade. Isso é que é conhecer até o soldado. O doutor Savim, enquanto general, conhecia até o seu soldado do ciclo mais próximo. Obviamente, humanamente, tem limitações. Não tem uma rede que se estende. Por isso é que há os auxiliares. O presidente da República tem que conhecer do seu ciclo, o governador conhecer, o administrador conhecer, em cadeia, mas o cidadão tem que se sentir tocado. Esse espaço aqui de rádio acaba sendo de maior emissão de opinião do cidadão do que o próprio edifício cor-de-rosa, o governo provincial. Quando é um problema que eles nos causaram, se eles nos causaram um problema, por que é que o cidadão encontra maior conforto em se expor aqui onde está o GEL, o Dr. Chimbilundo, que nada tivemos a ver com essa decisão, e não lá com as pessoas que tomaram essa decisão e que podem reverter o quadro? Esse aqui é o grande problema. Vejamos. Um ouvinte nos disse, não, falem mesmo, tá bem.
Nós temos mesmo falado, mas vocês também ouçam mesmo. Me parece que os ouvintes não ouvem, porque entra ciclo eleitoral, sai ciclo eleitoral, o comportamento da população continua o mesmo. Porque eu estou cansado de falar, mas vou continuar, mesmo no cansaço. Mas eles têm que nos ouvir, porque no final de contas, eu não tenho o poder de mudar essa situação, eu sozinho. Mas nós todos temos esse poder. O senhor padre, muito bem conseguido a sua colocação, com exceção da última parte, Padre Abel Basco Víngua, fez aqui uma colação que nós estávamos a esquecer sobre números. Já houve altura que o combustível era mais caro, é verdade. Sim. Hoje até está mais barato por conta dessa desvalorização do Kwanza. Sim. Mas o padre disse, será que eles têm mesmo pena do povo? É a única coisa que eu contraponho. Se nós formos de facto, se nós tivermos ouvirmos e nos capacitarmos, o povo não precisa que o governante sinta pena do povo. As medidas não podem ser por pena. Gente, conversa agradável, sim, interessante, mas o tempo diz chega. Sim, tem que ser por respeito, temor. E Hitler dizia que quando o respeito está a falhar, então tem que vir o medo. O governante tem que ter medo do povo. Esse povo que está a reclamar, aqui estou a terminar, que está a reclamar essas medidas que não entendemos, e porque não são economistas, não precisam mesmo entender, eles só precisam sentir efeito positivo ou negativo, e aqui estamos de acordo que o efeito tem sido negativo, tem sido consequência, como disse o Dr. Timbilundo. Esse povo tem que passar um recado claro a quem governa, que isso está errado. E para que quem governa tenha medo de voltar a ter medidas dessa natureza que venham afetar o povo. Soluções, estamos a terminar. Um minuto mesmo. Foi dito pelo doutor e eu subscrevo aqui. E é o princípio que eu defendo sempre. Esse mundo que nós estamos a viver hoje não é herança da geração passada. Se nós olharmos como herança, vamos continuar a ter esse tipo de medidas que vão causar consequências nas gerações futuras. Então vamos ainda esquecer o que os mais velhos já falharam conosco até aqui. Vamos mudar o chip, vamos olhar esse mundo de hoje como um empréstimo das futuras gerações, para que as medidas que a gente toma hoje venham aliviar a realidade dos nossos filhos amanhã. Se você tem como um empréstimo, o teu grau de responsabilidade é maior. Não vais ter mais medidas eleitoralistas, porque o que se está a fazer agora a nível do poder central e essas medidas econômicas é garantir o poder hoje, sem medir as consequências dessa garantia do poder amanhã. Mas se vocês olham isso como um empréstimo das futuras gerações, podes perder o poder hoje, não é? Vamos sacrificar a geração de hoje, e esse é o princípio do Reino Unido, e eu quero aplicá-lo aqui. Eu acho que essa é a solução. Sacrificar essa geração de hoje, podem nos taxar impostos altos, podemos perder o poder político hoje enquanto MPLA, podemos ter medidas econômicas apertadas hoje, mas que me garantam que os meus filhos e os filhos dos meus filhos amanhã vão ter uma Angola melhor do que esta que nós hoje herdamos dos nossos pais. Muito obrigado, Gê, muito obrigado funciona, mesmo. Muito caso bem. contrário eu não subscrevo. Dr. Timbilundo, soluções tem 1 minuto. A solução é resolver por via do plano de desenvolvimento nacional a necessidade premente do povo, que é habilitá-lo com capacidade que economicamente se recomendam, e isto leve o povo na paridade. Por exemplo, nós aprovamos em 2017 a correlação na aplicação subsidiária do nosso povo. E resultou apenas no Quenda, que agora parece que já está em urbano. Mas o povo precisa... Ainda não foi feito nenhum desembolso. Ainda não. O povo precisa, por exemplo, ontem liguei para o AMBO para me plantarem a última batata do semestre. Compraram um saco de adubo a 46,320. Não há camponês que aguente. É importante que possamos discutir isso e com nossos governantes para podermos buscar a vantagem do fertilizante para o campo. Foi aprovado 3,9 mil milhões, portanto, de dólares para a contação emergencial das sementes de milho pelo Ministro da Agricultura em 4
despachos. Muito obrigado, doutor. Então precisamos buscar para ali. Segundo, precisamos que, portanto, os dirigentes sintam primeiro a dor do nosso povo, sentem com o povo, andem com o povo, percebam como o povo come, dorme e vive, para que isso ajude, de fato, a pragmatizar e responder à necessidade. Muito obrigado, doutor. Terceiro, temos que ver aqui a importância social. Atenção, a sociedade civil hoje representa um quantum expressivo e representativo maior que todos os partidos políticos juntos. Então, eu estou preocupado com isso. Como é que vamos ter por cento a sociedade civil? Porque ela traz sempre soluções e, no limite, depois, com uma ou outra interpretação, às vezes, que cada um tira para a sua vantagem. Muito obrigado, doutor. Mas não se pode ignorar isso. Muito e bem. é urgente termos a sociedade civil para o centro das decisões, ouvindo-a e incluí-la. Muito obrigado, doutor. Para a realização. Muito bem. Doutor Alexandre. Sim, em jeito de conclusão, muito sinteticamente, vamos aqui olhar para medidas de curto e médio e longo prazo. No curto prazo, o Estado deve aumentar o transporte público coletivo, deve subsidiar o combustível, o setor agrícola, principalmente devido àquilo que são as debilidades e insuficiências que se apresenta, bem como também voltar àquela questão de entregar cartões ao mototaxistas, porque de fato é necessário. Agora, o aumento tem de acontecer. No médio e longo prazo, o que se sugiro, no caso, é, por parte do Estado, aumentar a capacidade de refinação nacional. A refinaria do Soio vai responder com 100 barris dia, 100 mil barris dia, ao passo que a de Lobito vai responder por 200 mil barris dia, será suficiente para responder com o nacional. E aos agricultores, no longo prazo, a instalação de painéis solares. Muito obrigado. Doutor Jardel. Sim, o essencial já foi dito. Queria só acrescentar aqui que muitas das vezes o que gera um choque social é a falta de previsibilidade. Acho que é necessário que essa redução gradual esteja aí bem estabelecida, de forma que o consumidor já esteja a prever os futuros riscos, ele consegue se adaptar às situações que podem advir diante disso. Era só para acrescentar. Muito obrigado, nós agradecemos.